Então, a aula de hoje, a gente vai falar sobre a contabilidade financeira no agronegócio, tá? Então, a gente vai tratar desses aspectos aqui, né? A gente vai revisitar rapidamente os aspectos gerais sobre as atividades agropecuárias, vai falar um pouco sobre a questão tributária e vai focar principalmente no pronunciamento técnico CPC 29, ativo biológico e produto agrícola, tá? E aí, posteriormente, a gente vai fazer o reconhecimento e mensuração contábil na atividade agrícola e pecuária. Tá? Conceitos básicos, então. O que são empresas rurais? Né? São aquelas que exploram a capacidade produtiva, né, através do cultivo da terra, da criação de animais e a transformação de determinados produtos. Né? Essa produção rural, essa atividade rural, essa empresa rural, ela está dividida em três grupos. Empresas de produção vegetal, né, com atividade agrícola, empresas de produção animal, com atividade zootécnica, avicultura, apicultura, piscicultura, tá? Produção industrial rural, né, que tem a ver com a questão da transformação, que seria toda atividade de agroindústria, né, que beneficia produto ou transforma. Né? E a pecuária nada mais é do que a atividade de criar o gado, tanto bovino, suíno, equino, caprino, ovino, etc. Tá? Conceitos básicos, né, relacionados a atividades agropecuárias. Né? Existem dois tipos de exploração de atividade agrícola, que seria, no caso, a produção vegetal. As culturas temporárias, que são aquelas sujeitas ao replantio após a colheita, como, por exemplo, soja, milho, trigo, hortaliças, etc. E tem também as culturas permanentes, ou as culturas perenes, né, que são aquelas que permanecem vinculadas ao solo e proporcionam mais do que uma colheita, como, por exemplo, café, cana, atividades frutíferas, como laranjeiras e todas as eiras que vocês imaginarem aí, além, é claro, da silvicultura, né, que englobaria a questão do reflorestamento. Já os rebanhos englobam os animais que são destinados à comercialização, trabalho e reprodução. Ainda em relação aos conceitos iniciais, né, o que nós temos dentro da contabilidade de forma geral, dentro da contabilidade voltada à agropecuária? A discussão entre ano agrícola e exercício social. Né? Então, o ano agrícola, o que é, segundo Marion? É o período que você planta e normalmente comercializa a safra. Né? Assim, conceitualmente, é um período dedicado à apuração do resultado e ao término do ano agrícola. E, portanto, o exercício social da empresa deve, de forma ideal, né, coincidir com esse ano agrícola. Normalmente não coincide, porque o ano agrícola, dependendo da cultura, ele é inferior a 12 meses. Tá? Ou ele começa num ano e termina no outro. Tá? Então, o que a empresa tem que fazer nesse caso? A empresa tem que ajustar os seus relatórios contábeis de forma a responder ao fisco, tá? Ou seja, a cumprir o período que vai de janeiro a 31 de dezembro. Então, para a questão de exercício social, tal, por uma questão fiscal, a empresa tem que ajustar os seus balanços. Então, praticamente ela faz dois, um para controle do ano agrícola e o outro para o controle fiscal. Se tiver uma empresa que tem mais de uma cultura, né, se ela planta mais de uma cultura dentro de uma mesma área, então o recomendado é que você siga o ano agrícola de acordo com a cultura que seja mais rentável. Tá? Por exemplo, né, soja e milho, qual que é mais rentável? Então, você teria que definir o ano agrícola em cima daquela que se tornaria ou que se torna a mais rentável. Questões de depreciação, exaustão e amortização nas atividades agropecuárias. Né? Então, as atividades agropecuárias, elas têm algumas particularidades, né, com relação a esses três itens de desgaste, que são a depreciação, exaustão e amortização. Nas atividades agrícolas, existe o entendimento de que toda cultura de longo prazo, ou a cultura permanente,
deve ser depreciada, tá? Iniciando a depreciação sempre a partir da primeira colheita. Okay? A depreciação ela pode ser feita considerando a vida útil estimada dessa cultura permanente. Perdi aqui, peraí. Voltei. Em cotas por meio de uma depreciação de forma linear ou depreciação de forma em linha reta, tá? De acordo com a função de produção estimada. Isso quer dizer o quê? Que eu vou estabelecer cotas de depreciação e vou aplicar essas cotas de depreciação a cada ano em que eu estiver executando a colheita. Tá? Eu vou deixar claro aqui que essa questão de discussão de cultura permanente, avaliação a valor justo, se sobrar tempo, tá? Eu volto a tratar, mas por enquanto a gente vai trabalhar basicamente com dois conteúdos, né? Cultura temporária e avaliação a valor justo, e pecuária e avaliação a valor justo. Tá? Culturas permanentes a gente só vai tratar numa situação em que sobre tempo nesse PSLE. Ainda em relação à depreciação, exaustão e amortização, né, considerando os implementos agrícolas, nós podemos calcular a depreciação sempre considerando a vida útil em anos ou então em função de horas estimadas de equipamento e trabalho. Tá? Na pecuária, a depreciação sempre começa ou sempre se inicia somente após o gado de reprodução estiver em condições de reproduzir, seja ele reprodutor, macho, ou matriz, né? No caso fêmea. Perdi aqui. Já no caso do gado leiteiro, essa depreciação ela deve existir no momento em que haja a produção de leite. Tá? No caso do gado reprodutor, se após o período estimado de reprodução esse animal for vendido para abate, deve-se considerar o valor residual para determinar a base da depreciação. É mais ou menos aquele conceito que vocês devem ter visto lá em contabilidade de custos, que diz o seguinte, o que estabelece o seguinte, que toda vez que você realizar a venda de um imobilizado, você tem que dar baixa da depreciação que até aquele momento foi executada, para daí então considerar o valor residual e fazer a venda sobre esse valor residual e determinar se tem ganho ou se tem perda. E aí assumir em caso de perda e reconhecer a receita em caso de ganho. Ainda sobre a questão da depreciação, exaustão e amortização na atividade agropecuária. A Receita Federal estipula a vida útil para fins de reconhecimento de depreciação de rebanhos, tanto para reprodutores quanto para animais de trabalho, máquinas e equipamentos agrícolas e edificações nas atividades agropecuárias. Tá? Então, aquelas taxas de depreciação que vocês estão acostumados a ver nos livros de ciências contábeis, quem determina é a Receita Federal, com base nas observações, né, com base no que é comumente utilizado. Né? E aí nós temos, né, os rebanhos equinos, bovinos, asininos, muares, depreciação de 20% ao ano. Animais de pequeno porte, como galos, galinhas, gansos, perus, peruas, 2 anos, ou seja, 50% ao ano. Tratores, bulldozers, pás mecânicas, escavadoras, pás carregadoras e afins, 4 anos, 25% ao ano. E máquinas de uso geral, né, de uso agrícola geral, máquinas para colheita, tratores, etc. Desde que não se saiba a vida útil dele em horas e o montante de horas trabalhadas, eu posso aplicar um percentual de 10% ao ano para efeito de depreciação. Já as edificações, 25 anos de vida útil, ou 4% ao ano. Tá? Nos exercícios a gente faz bastante isso aqui. A gente faz as depreciações e tal.
Ainda sobre depreciação, exaustão e amortização, né? Nas atividades agropecuárias, o custo de aquisição ou formação de um ativo biológico sempre será objeto de exaustão à medida que ele for sendo exaurido, por meio de corte ou de extração. Tá? Assim, florestas naturais, reflorestamento, cana-de-açúcar e pastagem, como está citado aqui nesse caso, nesse parágrafo, sofrem exaustão. Para o reconhecimento da exaustão, deve-se determinar o percentual que o volume de recursos extraídos vai representar em relação ao volume total do ativo biológico. Então, eu tenho que estimar qual que é a vida útil desse ativo, né? E estimar, por exemplo, quantas colheitas ele vai determinar para poder determinar qual que é a taxa de exaustão que eu vou aplicar, né? Então, no caso da cana-de-açúcar, só para ser mais específico, né? A cana-de-açúcar ela pode variar entre 4 a 6 cortes de exaustão. Tá? No caso de pastagens naturais, o custo de formação ou aquisição sofrerá exaustão na proporção de sua perda de potencialidade. E essa perda de potencialidade, tanto para pastagem natural ou artificial, ela varia muito. Pastagem natural, normalmente, a taxa de exaustão é de 10%. E artificial 5%. Ainda em relação ao mesmo tópico, 1.4, né, a questão da amortização. A amortização nas atividades agropecuárias ocorre nos casos de aquisição de direitos sobre empreendimentos de terceiros, como, por exemplo, o direito de exploração de pomar, por prazo indeterminado e preço fixado, né? E aí nós vamos ter um ativo intangível, de vida útil indefinida, e, portanto, para fins contábeis, observar as diretrizes do pronunciamento técnico CPC 04, que trata especificamente de ativo intangível. Tá? Aspectos tributários, né? Como que, do ponto de vista tributário, as empresas rurais ou as empresas agropecuárias devem ser tratadas, né? Então, os limites para enquadramento, como microempresa, empresa de pequeno porte, que opta pelo simples, são iguais às demais empresas. Ou seja, acho que esse valor aqui está desatualizado, né? Vocês que estão mais na atividade prática devem ter visto que esses valores foram ajustados, né? A maior, salvo engano. Tá? Mas, de qualquer forma, é o mesmo enquadramento, o mesmo limite de faturamento das empresas comerciais, né? 360 mil mínimo e 3.600 máximo. Ou, se tiver sido alterado, deve ter um novo mínimo e um novo máximo. Tá? Com uma ressalva, né? Para fins de pagamento das contribuições, as empresas rurais podem calcular os seus recolhimentos com base no regime de caixa. As empresas reais também, agropecuárias, né, podem ser tributadas por meio do lucro presumido, né, desde que elas possam optar por esse regime de tributação, né, respeitando também os limites percentuais de imposto de renda, presunção de 8%, lucro presumido, contribuição social, tá, de 12% sobre lucro e depois a alíquota de 9% na hora de recolher o tributo. E as empresas tributadas pelo lucro real, que é o lucro, ou a forma de tributação ideal para as empresas agropecuárias, né? Uma vez que se aproveita a depreciação dos animais, se aproveita a depreciação dos equipamentos, máquinas, né? Então, sugere-se sempre que as empresas agropecuárias trabalhem sobre a presunção tributária de lucro real. Tá? E aí segue-se toda a questão de aplicabilidade do lucro real, tanto para as empresas comerciais como para as empresas rurais. Tá? Com uma exceção, né? No caso das empresas rurais,
Diferentemente das empresas comerciais, não há um limite de 30%. As empresas rurais podem aproveitar até 100% dos prejuízos e irem compensando isso nos próximos períodos. De forma geral, né, as empresas agropecuárias tributadas pelo lucro real e presumido são tributadas pelo FIS e COFINS com base no regime cumulativo e não cumulativo, respectivamente. Entrando no tópico 3, que é o tópico dessa aula, né, a gente vai tratar então da relevância desse conteúdo para esse ciclo, para esse semestre, né? Que é o pronunciamento técnico CPC 29, que trata especificamente de ativos biológicos, né, e produtos agrícolas quanto à sua identificação e a sua mensuração e ajuste a valor de mercado, a valor justo. Tá? Então, o que aconteceu aí? Antes da convergência brasileira, as normas internacionais de contabilidade, né, o modelo tradicional das atividades agropecuárias era sempre baseada no custo histórico para mensuração dos ativos biológicos. Tá? Ou seja, a agricultura e a pecuária eram mensuradas sempre pelo método de custo histórico. Tá? Entretanto, né, a própria lei, no seu artigo 186, permitia que estoques de ativos, tais como ativos biológicos, poderiam ser avaliados a valor de mercado. E por que no Brasil não se popularizou essa situação de possibilidade de avaliar ativos a preço de mercado? Por uma questão tributária, já que uma vez que você avaliava esses ativos a preço de mercado, tá, havia uma situação, problema na hora da identificação do lucro. O que acontecia? A empresa avaliava o ativo a valor de mercado e aí tinha que pagar o tributo sobre um valor de lucro que ela ainda não existia, ela ainda não tinha recebido. Ela tinha apenas identificado, mas ela não tinha se apropriado desse lucro, dessa receita, porque não tinha vendido o seu estoque ainda, como a gente vai ver lá na frente. Aí o que acontecia? Acontecia que o FISC ia lá e cobrava das empresas rurais para que elas pagassem um tributo sobre um lucro de uma venda que ainda não existiu. Então, por isso que não se popularizou isso no começo. Depois, lá em 2007, 2009, aí sim foi possível contabilizar os ativos biológicos com base nos valores justos, atendendo aos aspectos tributários, né? Ou seja, provisionando os impostos numa situação que a gente chama de situação diferida para recolhimento futuro, né? Observando que só haveria a cobrança do tributo no momento em que houvesse a venda ou a realização da venda daquele ativo. Okay? E aí sim, as empresas começaram a trabalhar fortemente com essa questão de avaliação a valor justo. Então, resumindo, né? Atualmente o fisco aceita o reconhecimento e a avaliação por esse método que a gente chama de valor justo, ou valor de mercado. Com relação aos aspectos gerais, né, o pronunciamento CPC ele foi emitido em agosto de 2009, né, depois ele foi aprovado pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, né, que regula inclusive as empresas que atuam na Bolsa de Valores, né, a B3, né? E se vocês pesquisarem lá na B3, todas as empresas que têm ativos biológicos nos seus balanços patrimoniais, estes mesmos ativos biológicos são, por determinação, avaliados a valor justo. Tá? Ok? E também, posteriormente, o Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução 1186, aprovou a NBC-TG 29, né, entrando em vigor nos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2010. Então, o Conselho Federal de Contabilidade assumiu
que existiria essa possibilidade de reconhecimento também, conforme o pronunciamento do CPC 29. Tá? E o que é o CPC 29? Ele corresponde a uma norma internacional chamada de IAS 41 Agriculture, né? Que foi emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis Internacional em dezembro de 2000, vigorando em 2003 e posteriormente alterada em 2011, entrando em vigor em 2009 e em junho de 2014, com as alterações entrando em vigor em 2016. Resumo da ópera, né? O pronunciamento do CPC 29 é o que regula e que normatiza, né, as avaliações de ativos biológicos e produtos agrícolas ao método de valor justo. Objetivo e alcance, né? Então, o objetivo do CPC 29 é de quê? É de estabelecer o tratamento contábil adequado e as respectivas divulgações pertinentes à mensuração ou avaliação dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas no registro das atividades agropecuárias. Então, de acordo com o item 2 do CPC 29, o pronunciamento não se aplica a terras utilizadas nas atividades agropecuárias. Tá? Para estas, a gente deve seguir as orientações do CPC 27, que trata da mensuração e identificação dos ativos imobilizados, ou do CPC 28, que trata de propriedades para investimento. Mas o que significa isso? Significa que eu não posso pegar a terra e avaliar a terra de acordo com o CPC 29, a valor de mercado, e ficar atualizando isso no balanço patrimonial. Tá? Tem uma vedação em relação a isso. E uma orientação dizendo que deve-se seguir o CPC 27 e o CPC 28. Então, qual que é o entendimento? Então, desde janeiro de 2016, plantações das quais são extraídos frutos, no caso, as culturas permanentes, são denominadas de plantas portadoras, tá? Deixaram de ser mensuradas pelo valor justo e passaram a ser mensuradas pelo custo. A justificativa para essa alteração foi a dificuldade de se estimar o valor justo de plantas, uma vez que não há mercado ativo para elas, e sim para os frutos. Mas o que quer dizer isso? Que as áreas de plantio, onde se planta as culturas permanentes, você não pode avaliar a valor justo. Porém, os frutos que resultam dessas áreas de cultura permanente, esses sim podem ser avaliados a valor de mercado ou a valor justo. Tá? A gente vai entender isso um pouco mais à frente. Então, a característica básica do CPC 29 é justamente mensurar ativos biológicos e produtos agrícolas com base nesse método, né, chamado de método de valor justo ou método de valor de mercado. O pressuposto é de que a mensuração de ativos biológicos a valor justo captura de forma mais apropriada as alterações econômicas no patrimônio das entidades agropecuárias que conduzem, né, tanto atividades agrícolas quanto atividades pecuárias. Premissas, ou algumas situações específicas em que deve-se determinar o valor justo dos ativos biológicos. Valor justo, o que é? É o preço que será recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada em participantes do mercado na data da mensuração. Tá? Então, a melhor materialização do valor justo de um ativo biológico, um produto agrícola, é o seu preço cotado em um mercado ativo. O que é o mercado ativo? O mercado ativo é o valor de mercado. Tá? E quem regula esse valor de mercado?
No nosso caso aqui, em específico, seria a Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso, tá? Que por meio da pauta de preços mínimos estabelece um mercado ativo, tanto para atividade agrícola quanto para atividade pecuária. Mas existem outras formas de mercado ativo. No caso, por exemplo, das cotações da saca de soja, no caso, por exemplo, das cotações da arroba do boi. Então, esses são exemplos de mercados ativos, ou seja, mercados onde você pode acompanhar o preço diariamente pela sua variação, né? De forma que qualquer transação ou qualquer avaliação a valor justo possa ser feita, né? Então, mas o que é o mercado ativo? É um mercado de preços que homogeneiza, né? Ou estabelece padrões de negociação, tanto para compradores quanto para vendedores, né? Dispostos a negociar ou encontrar normalmente, né? Ou seja, onde tem oferta e demanda. E os preços estão públicos, ou seja, todo mundo sabe as informações de preço. Caso a entidade tenha acesso a diferentes mercados, deve usar o preço do mercado mais relevante, o mais importante para ela. Em situações específicas, nos casos em que não há preço de mercado, o valor justo do ativo biológico pode ser determinado com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, que eu acredito que vocês devem ter visto lá em matemática financeira, salvo engano. Alguma pergunta até aí? O que é o mercado mais relevante? Vou dar um exemplo. Imagine que você negocia a compra ou venda de um bezerro ou de um novilho aqui em Tangará da Serra. Tá? Mas você vai vender esse mesmo bezerro lá em Rondonópolis. Então, qual que é o mercado mais relevante para você negociar o ativo? O de Tangará ou de Rondonópolis? Se você vai vender lá, o ideal é que você utilize como referência o preço de mercado de Rondonópolis, uma vez que o preço de mercado de Rondonópolis, para comercialização de bovinos, gado em geral, é diferente do preço comercializado da arroba aqui. Tá? Então, o mercado mais relevante é aquele mercado onde você mais negocia, ou aquele que você utiliza como referência para avaliar os seus balanços patrimoniais, seus ativos biológicos dentro dos seus balanços patrimoniais. Premissas para a determinação do valor justo de ativos biológicos. Então, o custo pode ser utilizado para mensurar os ativos biológicos quando não existirem preços ou valores de mercado disponíveis e não existirem alternativas confiáveis para avaliação a valor justo. Tá? Então, se você não tiver um mercado ativo, se você não souber o preço em cada uma das fases de crescimento do animal, ou então em cada uma das fases, né? Por exemplo, na fase da colheita, que é normalmente onde se avalia o ativo agrícola, você deve usar o custo como método de referência, ou seja, calcular o custo desse ativo antes de comercializar, ou antes de ajustar o valor justo dele. Se houver o valor justo. Tá? Ou você pode usar como referência novamente um método de fluxo de caixa descontado. Porém, existem situações em que o custo se aproxima do valor justo, como, por exemplo, quando você adquire um ativo biológico no mercado ativo. Então, todo ativo adquirido por um mercado ativo, tá? é o próprio custo dele. Tá? O preço é o custo nessa situação. Tá? E a partir do momento em que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, aí ele vai ter um novo preço de mercado que você pode utilizar para ajustar o valor contábil desse ativo posteriormente. Tá? Cabe uma ressalva de que não é facultada à empresa a opção de mensuração pelo valor justo ou custo. Tá? A entidade deve sempre esgotar as tentativas de tentar mensurar a valor justo os seus ativos biológicos.
conceito do que é um ativo biológico. Então, ativo biológico é um animal, uma planta que produz um produto agrícola. Tá? Ou seja, a semente plantada de soja vai produzir o soja ao final da colheita. Tá? Um animal que você compra, por exemplo, um bezerro, ele vai se desenvolver e vai se tornar um produto novilho, futuramente quando comercializado. Então, o pronunciamento estabelece que ativos biológicos devem sempre ser contabilizados pelo valor justo, menos as despesas de venda, desde o reconhecimento inicial, bem como no final de cada período de competência. O que são essas despesas de venda? Essas despesas de venda são as despesas futuras que você teria caso fosse vender esse ativo biológico lá na frente. No entanto, você tem que provisionar essa despesa antes, quando você reconhece o valor de mercado e compara ou atualiza, né, o valor de mercado com o seu ativo biológico do balanço patrimonial. Um exemplo de despesa de venda pode ser o fundo rural. Então, quando você ajustar o seu ativo biológico a valor justo, você deve também fazer a provisão do fundo rural. Tá? E recolher esse fundo rural efetivamente somente quando você executar a venda desse ativo biológico. E não no reconhecimento do valor de mercado ou do valor justo, mas sim quando você efetuar a realização da venda desse ativo posteriormente. E aí tem aqui a questão da definição, né, do que são as despesas de venda. São as despesas incrementais atribuídas à venda do ativo biológico, tá? Exceto despesas financeiras e tributos sobre lucro. Então, a despesa de venda não é um tributo sobre lucro. Tá? As variações no valor justo do ativo biológico devem ser reconhecidas como contrapartida no resultado. O que significa isso? Que toda variação a valor justo, ou seja, toda variação do custo do ativo em relação ao seu preço de mercado, deve ser identificada por meio de uma conta específica do ativo, tá? Ativo circulante, e a contrapartida deve ser uma conta de resultado, identificando essa variação de preço. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um bezerro que vale R$1.000. Tá? Mas eu sei que o preço, esse é o custo para mim desse bezerro. Mas eu sei que o valor de mercado desse animal, tá, é de R$1.500. Então, se o meu custo é de 1.000, 1.100, por exemplo, e o preço de mercado dele é de 1.500, quando eu fizer a avaliação a valor justo, eu tenho que reconhecer essa diferença de valor e identificar essa diferença de valor como um ganho econômico. Tá? Porém, um ganho econômico ainda não realizado, porque eu não vendi esse animal ainda. Então, eu não posso reconhecer o lucro contábil ou lucro fiscal desse animal até o momento da venda efetivamente. Tá? Então, esse reconhecimento, né, temporário, vamos dizer assim, é o que eu chamo de valor justo, ou a diferença do valor de mercado. E aí eu tenho que abrir uma conta do ativo e identificar lá o valor da diferença e a contrapartida dessa conta seria uma conta de resultado, que eu vou chamar posteriormente de superveniência ativa. Okay? E todas as vezes que eu fizer isso, eu tenho que calcular a despesa de venda futura desse animal, com base nessa variação, né, de preço de venda, de preço de mercado. Okay? Continuando aqui, produto agrícola, então, é um produto colhido ou obtido a partir de um ativo biológico. E onde se determina o produto agrícola? Em que fase se determina ou se encontra o produto agrícola? O produto agrícola é encontrado no momento da colheita, tá? Do nascimento ou
em qualquer uma outra situação de obtenção, né, outra forma de obtenção. Então, nesse momento, os produtos agrícolas devem ser mensurados pelo valor justo, menos as despesas de venda e registrados como estoque, tá? Com a contrapartida desse registro efetuada no resultado. Daí para frente, até o momento em que você executar a venda desse ativo, né? Enquanto ele estiver na forma de produto agrícola, esse estoque continua a ser mensurado periodicamente pelo valor justo, menos as despesas de venda. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento em que eu avaliei a valor justo de um primeiro momento, se amanhã ou depois, daqui uma semana, daqui um mês, ou daqui um trimestre, eu for fazer uma nova avaliação, eu tenho que fazer os ajustes de valor justo e ajustar também o valor das despesas de venda, para cima ou para baixo, né? Porque eles vão representar a variação do preço de venda de mercado. Então, a variação do preço de venda pode ser tanto positiva, o preço pode crescer, como pode ser negativa, quando o preço cair. E aí, quando eu fizer essas avaliações a valor justo, eu tenho que reconhecer essas variações, tanto positivamente quanto negativamente no balanço patrimonial. Okay? E aí, toda vez que tem uma variação positiva, eu tenho uma receita, o que eu chamo de superveniência. Tá? Toda vez que houver uma variação negativa de preço, eu vou ter uma insubsistência ou uma perda de valor de um ativo. Então, superveniência quando tem um ganho de preço. Insubsistência quando tem uma desvalorização de preço e, consequentemente, vai ter uma desvalorização nesse ativo. Ok? Além disso, ademais, todos os gastos relativos para a obtenção do produto agrícola, né, são considerados despesas do período quando eles ocorrerem, né, a partir de qualquer utilização de produto agrícola em processo de transformação, deixam de ser tratados conforme o CPC 29 e passam a ser tratados conforme a orientação do CPC 16 estoques. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma vez que eu fizer a avaliação a valor justo e ativar esse produto em estoque, eu teria que olhar o CPC 16, que trata da avaliação dos estoques. Ou, em outras palavras, eu não poderia fazer mais a avaliação desse ativo. Tá? Ainda em aspectos gerais, né, os critérios de reconhecimento e mensuração do produto agrícola dependem do fato de a cultura em questão ser temporária ou permanente. E aí agora a gente vai mostrar os esquemas de contabilização para a cultura temporária. A gente vai começar com os esquemas de contabilização de cultura temporária. Tá? Então, contabilização, o processo contábil de culturas temporárias conforme o CPC 29, tanto para ativo biológico quanto produto agrícola. Como que seria o fluxo contábil? Como que se daria o processo de débito e crédito de culturas temporárias, considerando o CPC 29? Quando adquirir um insumo, debito o estoque de insumos, né, por exemplo, adubos, fertilizantes, defensivos, e credito o pagamento equivalente à aquisição desse estoque, né, por meio de caixa ou banco, ou se eu contratar a prazo o pagamento, eu vou abrir uma conta de fornecedores lá no passivo circulante. Isso é um processo de aquisição desses insumos. Processo de utilização, de apropriação dos insumos na produção. Tá? Então, vou abrir uma conta de cultura temporária em informação, tá? E vou acreditar todos esses insumos que eu adquiri na formação dessa cultura, ou seja, vou executar o processo de plantio, vou apropriar todos os insumos dentro dessa cultura temporária.
Inclusive, vou apropriar também os gastos equivalentes de colheita, ou seja, todos os gastos inerentes ao processo de colheita, também apropriando dentro dessa conta de cultura temporária. Quando eu concluir a colheita, né, eu vou debitar estoque, produto agrícola, vou abrir uma outra conta, né, outro razonete, estoque, produto agrícola, e vou creditar a conta de cultura temporária e informação, zerando essa conta e transferindo todo o seu saldo para a conta de produto agrícola. Então, até esse momento, o que eu fiz? Eu fiz o reconhecimento do custo do ativo biológico, o que custou para mim. Na próxima etapa, eu vou fazer o processo de reconhecimento do valor justo desse produto colhido. Tá? Ou seja, né, eu vou debitar estoque de produto agrícola, né, a valor justo, vou creditar as despesas estimadas com a venda, uma conta redutora, né, e vou creditar a variação do valor justo dos produtos agrícolas. Tá? Ambas não. Essa na DRE e essa aqui como conta redutora do estoque. Mas eu vou explicar melhor como se faz isso. Né? Na verdade, eu tenho que debitar uma conta de despesa que vai na DRE e creditar uma conta de provisão de despesa de distribuição que vai ser redutora do estoque. Isso, né, se houver uma variação positiva do valor justo, se houver ganho. Se houver uma situação de insubsistência ou desvalorização do preço, tá? Aí eu vou ter que debitar a variação do valor justo na DRE, ou seja, ela entra redutora lá na DRE. Vou creditar as despesas estimadas, ou seja, vai ser uma conta redutora do estoque, positiva, né? Já que é crédito, né? E vou creditar também os estoques de produtos agrícolas, ou seja, mostrando a desvalorização do preço lá na conta de estoque de produto agrícola valor justo. Tá? E gasto com armazenamento e outros gastos posteriores à colheita ou à própria venda, debitar a despesa de venda, despesa administrativa e creditar caixa, se à vista, fornecedores a prazo, tá? Ou depreciação acumulada se for uma despesa que não está relacionada ao custo de produção. Ainda em relação ao fluxo contábil para cultura temporária, né? Acho que eu tiro aqui. Ah, tá. Não repetiu. A variação do produto agrícola mantido em estoque. Uma vez que eu fiz o reconhecimento inicial, tá? Todas as vezes que houver a variação positiva do preço, eu vou ter que fazer esses lançamentos aqui de forma a ajustar o preço atual de estoque ao valor de mercado. Tá? Se ganho, eu credito na DRE. Se houver ganho, ou seja, se houver aumento de preço, eu credito na DRE a variação do preço. E se houver redução do preço, ou seja, se houver perda, eu vou debitar essa variação na DRE. Tá? Então, esses são os processos de reconhecimento. Aí, no caso da venda, tá? Venda da produção. Normalmente, toda vez que eu comercializo ou vendo um produto agrícola, eu debito caixa ou equivalente, banco, se é à vista, né? Ou clientes, se o recebimento é a prazo, e credito receita de venda do produto agrícola. Tá? Da mesma forma, quando eu faço a venda efetiva, ou a realização efetiva da venda do produto agrícola, eu tenho que debitar o CPV, né? Ou seja, reconhecer o custo pelo qual eu estou vendendo. Também debitar as despesas estimadas com a venda, né?
e creditar o estoque de produto agrícola, tá? Dando baixa na conta de estoque e transferindo para o CPV, né? As demais despesas com tributos incidentes sobre vendas, né? Se houver tributos sobre venda, como por exemplo imposto de renda ou contribuição social, eu vou debitar ou provisionar e creditar tributos sobre venda a pagar ou a recolher. Tá? E as demais despesas, como comissões, fretes, etc., debito essas despesas, reconheço elas na DRE e credito caixa equivalente banco ou conta a pagar. Ok? Então, nós temos aí o exercício exemplo. Tá? Aqui eu tenho... Conseguem ver aí? Sim. Sim. Então, aqui nós temos uma situação em que nós estamos plantando uma área de 10 mil hectares. Tá? Nós temos uma produtividade de 51 sacas por hectare, uma produtividade estimada, né? Na colheita de 51 sacas por hectare. E o total de sacas nada mais é do que a produtividade estimada vezes a área de 10 mil hectares. Então, a minha produtividade de sacas, né, totais estimadas para colher seriam 510 mil sacas. Tá? Quando eu faço o método de valor justo, eu tenho que também saber o preço de venda por saca. E tem que estimar uma receita. Tá? Que por mais que eu não venda esse produto agrícola, essa receita ela vai ter que ser estimada para a gente poder fazer a variação do preço de custo versus o preço de mercado. Então, na fase inicial do exercício, é muito parecida com a contabilidade agrícola, que eu acredito que vocês já tenham visto. Tá? Então, e o que envolve essa contabilidade agrícola? Bom, eu parto de uma situação inicial, onde eu tenho banco, onde eu tenho colheitadeiras, né? Onde eu tenho tratores, né? Onde eu tenho capital, que é a soma dessa situação inicial de 4 milhões, de bancos, mais 3 milhões da colheitadeira, né? Mais 3 milhões de tratores. Tá? E aí, com base nessa situação inicial, eu vou começar a operacionalizar essa empresa agropecuária, essa empresa agrícola, no caso. Né? Por meio de quê? Por meio do plantio dessa área de 10 mil hectares. Então, eu vou plantar essa área de 10 mil hectares e, para isso, eu vou desenvolver o processo de produção. Ou seja, eu vou abrir um razonete no ativo circulante com a denominação cultura temporária de soja e vou lançar nesse razonete todos os custos inerentes ao processo de produção de soja na área de 10 mil hectares. Então, o primeiro processo aí é contratar um arrendamento, já que eu não tenho uma área para plantar, então eu vou arrendar, né? Então, eu vou contratar esse arrendamento a prazo, então eu vou debitar aqui já direto na cultura temporária e creditar lá em passivo circulante, arrendamento a pagar. Depois eu vou comprar os insumos também a prazo, né? Então eu lanço os insumos aqui na cultura temporária. Okay? Credito fornecedores, né? Porque eu não paguei ainda, então eu vou deixar para pagar lá na frente. A depreciação do trator e da colheitadeira que entra na minha cultura temporária, já que eu uso o trator e a colheitadeira para produzir. Então eu calculo a depreciação do trator e da colheitadeira, né? E a contrapartida é a depreciação acumulada, como conta redutora do balanço patrimonial, como você já deve ter visto. Tá?
E gastos gerais, eu tive um gasto geral de 3 milhões e 500 relacionado a combustível, despesa de armazenagem, outras coisas mais, que eu paguei à vista. Então saiu o dinheiro do meu banco. Tá? Isso aqui é um exemplo hipotético, só para a gente ver como é que se operacionaliza, né, o reconhecimento do ativo biológico a valor justo. Nesse caso, o meu ativo biológico nada mais é do que o produto agrícola soja colhido, né? Então, uma vez que eu terminei aqui de plantar, eu transfiro o saldo, né, da conta de cultura temporária para produto agrícola. E eu vou chamar essa conta agora de produto agrícola custo, já que esse foi o custo que eu tive para plantar os 10 mil hectares de soja. Então, esse é o meu custo para as 510 mil sacas. Tá? Se eu quisesse fazer, por exemplo, o custo por saca aqui, eu poderia fazer pegando os 27 milhões aqui e dividindo por 510 mil sacas. Então, eu tenho um custo por saca de R$ 53,14. Tá? E agora vem, né, o que a gente estava até então discutindo. Né? Como que eu vou avaliar o valor justo, né, de um ativo biológico? Mais uma vez, o ativo biológico aqui nada mais é do que a quantidade de sacas colhidas, né, de soja. Então, tem que avaliar esse valor, esse produto agrícola, ao preço de mercado, porque eu sei que meu custo é R$ 53,14, mas o meu preço de mercado, preço por saca, é R$ 70. Então, eu quero representar lá no meu balanço patrimonial não o custo do produto agrícola somente, eu quero apresentar também o preço de mercado. Tá? E para calcular esse preço de mercado, eu tenho que ter como referência o preço da saca e determinar uma receita estimada. Tá? Ou seja, uma receita que eu vou ter quando eu vender, se eu vender por R$ 70. Porque eu posso vender por mais, eu posso vender por menos. Tá? Mas nesse momento eu tenho que estimar uma receita com base no preço atual, de R$ 70. Então, como é que eu estimo essa receita? Né? Eu vou pegar o total de sacas que eu colhi, vezes o preço por saca, vezes, né? E aí eu vou achar o quê? Os 35 milhões e 700. Então, preço vezes quantidade é igual a receita estimada. E aí, para determinar o valor justo, eu tenho que abrir uma conta também do ativo circulante, um razonete, chamado de produto agrícola valor justo. E o que vai ter nessa conta aqui? Vai ter a diferença entre o preço de mercado e o custo. Se eu fosse fazer isso de forma unitária, né, valor justo unitário, seria mais ou menos assim, comparar os R$ 70 menos os 53,14. Então, o meu valor justo unitário, ou seja, o meu valor de ganho por saca, seria de 16,86. Tá? Então, isso é o que eu teria de ganho se eu vendesse hoje. Mas eu estou apenas reconhecendo a valor de mercado. Tá? E aí, quando eu abro o razonete, eu lanço lá o valor da diferença total, que nada mais é do que, né, de duas formas. Você tem duas formas de identificar isso. Esse valor justo. Você pode pegar lá o valor da receita estimada e subtrair os 27 milhões e 100, que é o seu custo, né? E aí determinar o valor da diferença, que seria o valor justo. Ou você pode pegar o valor justo unitário que você encontrou aqui e multiplicar por quanto? Multiplicar pela quantidade total de sacas que você colheu. Tá? Que vai dar os mesmos valores de 8 milhões e 600. Então, esse 8 milhões e 600 aqui é o seu ganho futuro. Ou seja, é o seu valor justo, é o seu valor ajustado a preço de mercado. Mas você ainda não ganhou. Tá?
Você está apenas reconhecendo e atualizando, né, o seu balanço patrimonial e o seu ativo a valor de mercado. E a contrapartida desses 8 milhões e 700 é uma conta de receita da DRE, chamada de superveniência ativa. Então, eu debito aqui a diferença, que é o valor justo de 8 milhões e 600, e vou creditar essa conta aqui de superveniência de 8 milhões e 600. Então, essa conta aqui, ó, superveniência ativa, é uma conta que eu vou usar para montar a minha DRE econômica. Tá? O meu lucro econômico e não realizado. Esse lucro aqui não é o lucro contábil, tá? É o lucro econômico. É como se fosse um lucro estimado, que eu irei ter no futuro. E da mesma forma, eu tenho que calcular qual que é a despesa futura que eu vou ter quando vender esse ativo. Aqui eu atribuí, tá, um percentual para calcular a despesa de 5%. Mas eu poderia muito bem, né, colocar que essa despesa de distribuição aqui nada mais é do que o fundo rural. Tá? Ou seja, já que quando eu vender eu vou ter que pagar o fundo rural, né? Então, a minha despesa de venda ou despesa de distribuição poderia ser muito bem o fundo rural. Tá? E aí eu tenho que calcular essa despesa, ou seja, provisionar essa despesa. Tá? Então, eu reconheço a despesa aqui na DRE e a contrapartida dela, ou seja, a provisão dela, vai entrar como uma conta redutora do ativo. Embaixo do quê? Do produto agrícola. Para mostrar exatamente o quê? Para mostrar que esse lucro aqui, o lucro que eu teria na venda do produto agrícola hoje, na verdade não é 8 milhões e 600, mas sim 8 milhões e 600 menos a despesa de venda que eu vou ter quando vender esse ativo. Ok? E aí eu monto a DRE, né, a superveniência ativa, desconto a despesa que eu acabei de provisionar, obtenho um ajuste a valor justo de 8.409.400, que é como se fosse um lucro econômico, né? E sobre esse lucro econômico, eu vou provisionar um IR e uma contribuição social, que eu chamo de diferido. Por que diferido? Porque eu não vou recolher isso imediatamente, nem no período seguinte, nem sei quando. Por isso que eu chamo ele de diferido. Porque eu só vou recolher esse IR e essa contribuição quando eu efetivamente vender esse produto agrícola. Que não é o caso agora. Agora eu estou apenas reconhecendo o valor de mercado desse ativo. Tá? Então eu provisiono esse IR diferido, coloco lá no meu passivo circulante. Aqui tem, né, os razonetes da despesa de provisão na DRE e a contrapartida dele no passivo circulante. Então eu lanço aqui no passivo circulante um IR diferido e obtenho um lucro econômico, porém ainda não realizado, tá, de 6.398.744. Então, esse lucro eu chamo de lucro a realizar, porque ele ainda não foi realizado, ou seja, eu ainda não vendi esse meu produto agrícola. Eu estou apenas reconhecendo o ganho econômico dele. Tá? E dessa forma, o meu balanço patrimonial vai ficar assim, ó. Vai ter, claro, a identificação do meu produto agrícola, de 27 milhões e 100, mas também vai identificar o preço da variação em relação ao preço de mercado. Ou seja, o lucro que eu posteriormente vou ter. Então, a soma desses dois aqui corresponde exatamente à minha receita estimada, tá? De 35 milhões e 700. Menos, claro, a despesa de distribuição que eu vou ter que pagar quando eu vender esse ativo. Então, o que é
um método de valor justo, né? Resumindo, é o reconhecimento ou o ajuste do preço, né, a valor de mercado. Ou seja, comparativo do valor de mercado com o custo que eu tenho identificado na produção. Tá? E essa diferença, ou seja, a diferença entre o preço de mercado e o meu custo, é o que eu chamo de valor justo, tá? Ou valor de mercado. Então, o objetivo desse método, como eu falei, é identificar o quê? O valor justo, ou seja, a diferença entre o custo e o valor de mercado. Okay? Esse é um exercício semelhante ao que eu acabei de fazer. Tá? Primeiro vocês vão plantar normalmente e depois vocês vão transferir para o produto agrícola, verificar o preço de venda, que no caso é R$ 65,00 a saca por hectare, e fazer essa contabilização do valor justo com a DRE e com o balanço patrimonial. Semelhante ao que eu acabei de fazer. Aí depois tem reconhecimento do valor justo com perda, depois tem reconhecimento do valor justo e venda, tem reconhecimento do valor justo, perda e valorização, e por aí vai. Tá?